E aí, você que está assistindo meu canal, quem fala é o Sr. Caos, seja bem-vindo para mais um vídeo. Galerinha, no vídeo de hoje eu queria fazer finalmente aqui a nossa tier list, né? Já chegou o Zulão, já chegou alguns personagens fortes aí, acho que tudo que tinha que chegar nesse aniversário. Então a gente pode fazer uma tier list de boa aí, completinha pra vocês. Claro, antes, né, vai deixando o seu like se você quer ver essa tier list completa, né? Eu tenho aqui os personagens, já estão todos aqui, ó. Então vai deixando o seu like, se inscreve, porque sua inscrição é muito importante pra gente chegar nos 100 mil inscritos, galera. Isso significa muito pra mim. Mas é isso, deixou o like, se inscreveu, compartilha o vídeo, então bora pro vídeo. Bom, galera, pra começar, o que a gente tem aqui? Eu queria falar uma novidade pra vocês, é que eu adicionei mais uma fileira aqui. Então, tipo, se você vê seu personagem que tá mais baixo do que nas tiers anteriores, não é porque ele ficou mais fraco, mas sim porque eu adicionei mais uma coluna aqui de tier list. Assim eu poderia focar mais nos personagens que realmente são bons e dar uma aliviada na tier SS, que já estava ficando grande já. Eu passei alguns aqui para baixo, é apenas uma continuação da tier SS para não ficar tão carregada aqui essa tier e vocês entenderem o que tá rolando na tela, né? Mas enfim, explicado aqui, já estamos aqui com a nossa tier, né? Podemos dar alguns detalhes aqui, né? Eu dei umas rebaixadas, mais subidas. Por exemplo aqui, o Trebor, eu dei uma subidinha nele, ele realmente tá um personagem bom, tá ligado? Não é o Overbroken aqui, mas dá pra você jogar, né? Até poderia estar mais alto, mas acho que tá bom aqui pra ele. E a SSS, só pra avisar que realmente são os personagens que eu só vou deixar os personagens que realmente são quebradinhos, que são ótimos, excelentes personagens. Continuando aqui, alguns personagens, eu subi aqui o Diamante, o Chique, são bons personagens, o Gold Tesouro também, né? Eu tinha deixado ele mais baixo nas tiers anteriores, mas realmente ele é um personagem que vale bem a pena. Você dá pra jogar com ele. A Uta não considera uma personagem overbroken, tem como cauterar, né? Se você vê uma Uta, você já tem que tomar cuidado. Se você tomar cuidado, você cautera bem a Uta, né? A questão da barreira e tal. Eu não acho que ela mereça SSS, assim como o Perospero, né? Que tem uns efeitos bem chato aí e impede você de fazer qualquer coisa. O Rayleigh também deu uma baixadinha nele, tá ligado? Deu uma baixadinha de bola, porque já é um personagem que já tá um pouco cansando já, se você me entende, né? Tem que saber da Perfect, tem que saber jogar. Ele vai para SS fácil, mas eu vou deixar aqui já no topo aqui da SS por enquanto, né? Não deixar SSS para qualquer personagem, só personagens muito fortes. Tem alguns personagens que eu subi, o Sobamask, eu dei uma subida, o Joso também, eu reconheci que ele é um bom defender, tanca demais, só que a questão é que não dá dano assim como a Robin, né, eu dei uma subidinha, né, são personagens que não dão dano, mas são bons personagens, vão resistir até o final, a não ser que o time esteja no team boost, então esses são os detalhes pra eles, né. E a Zop é outro personagem que eu considero bastante, né, galera, não considero muito a força dele, mas ele é praticamente o Rayleigh, tá ligado, só que defender, então ele vai tancar mais, você vai ter mais possibilidades da Perfect Dodge, já que você vai ficar parado no mesmo lugar, não precisa ficar correndo para um lado para outro puxando bandeira. Ainda é mais o efeito de bloqueio que ele coloca, né? Mas, dados alguns detalhes aqui, né? Eu posso continuar aqui da S, mas eu basicamente não mudei muita ordem, né? Eu só baixei metade dessa tier praticamente de que estava aqui em cima, aqui para baixo. Então, é basicamente isso. Então, vamos falar dos novos personagens que eu sei que vocês querem saber, galerinha. Eu vou dar mais uns detalhes daqui a pouco, né? Mas vamos ranquear já. Vamos começar aqui pela sequência, né? Primeiro vem a Shinobu. A Shinobu aqui, o personagem pra mim que vai direto na S, tá ligado? Eu não vejo nada de especial nela, nada mesmo. Nada mesmo. Pra mim aqui fica aqui, ó. Na frente aqui do Kinemon eu tô forçando ainda, tá ligado? Eu não acho que ela seja algo especial, eu não vi nada de nada nela, muitos nadas. Personagem que chegou de passageiro e foi ficando pra trás, infelizmente. Depois aqui temos aqui o carinha aqui, que eu esqueci o nome desse cabeçudo aqui, o Raizo. O Raizo aqui a gente pode colocar aqui na S também, eu também não vi muito potencial nele. Talvez pra mim ele possa ser até um pouquinho mais forte que a própria Shinobu aqui, né? Questão de meta, né? Então eu acho que eu vou deixar ele aqui por enquanto na S, nada mais que isso. Depois podemos ranquear uns lojinhas muito melhores aqui, que é esse aqui, o Drake. Que esse sim eu posso ver um potencial nele. Eu posso ver um potencial aqui pra estar na SS aqui. Passar da Robin, né? Da Robin clone. Pra mim ele fica aqui na SS por enquanto, porque é um bom personagem, tem duas skills bem legais. Tá certo que é um Drake piorado, né, mas o Drake de Bounty Festival, né, não tem como comparar. E ele é estiloso demais, né, esse estilo dele aqui, esse visual dele é brabo demais. Partindo aqui pro nosso amigo, como é que é mesmo? Eu esqueci o nome dele. O Ryogoromo, né, o vovozão lá. Eu acho que ele tem potencial para estar SS, porém eu fico meio receoso em colocar. Eu vi ele defendendo muito bem ali as suas bandeiras. Vai.
Dá pra botar SS pra ele aqui. Por enquanto, nas próximas tias a gente dá uma baixada, dá uma analisada melhor. Porque é difícil encontrar esses personagens aqui na ranqueada, a galera não joga. Então é difícil estar ranqueando. Então qualquer coisa que eu errar, me perdoem. Mas, continuando aqui, agora sim temos uma lista relevante. Eu só vou ranquear aqui esse carinha aqui, que eu esqueci o nome também. O Adio, né? O Adio. A gente pode colocar aqui, olha, ele é um bom personagem. Ele pode aqui ficar na S pra mim. Ele é um ótimo personagem aqui. Dá pra você tentar arrancar alguma vitória ali, né? Eu acho que ele dá pra ficar aqui, ele na frente aqui do Chopper. Aqui, ó. Pra mim, acho que aqui dá pra botar ele aqui. Pra mim aqui, ó, acho que eu vou botar o Snake Man aqui na frente do Chopper, porque esse Chopper aqui, meu amigo, mano, o Chopper mó jogado, tá ligado? Podia lançar um Sandyzinho ali, acho que seria legal, né? Mas é ali que fica o Adio, né? Aqui é o lugar do Adio aqui, acho que não sobe mais que isso, não. Um personagem de graça e nem pra suporte dá direito, né? Então, tá bom, né? Foi bom pela intenção da Bandai. Um personagem de graça nunca é pouco. Mas vamos aqui pro que interessa. Vamos pro que interessa, porque agora temos King. Aí a parada engrossa, aí o caldo engrossa, tá ligado? Pra mim, o King fica aqui apenas atrás aqui do Z. Pra mim, eu acho o King mais forte que a Yamato atualmente. O Marco deu uma boa descida, porque tem muito personagem que lança aqui knockback, que arranca a vida rápido, tá ligado? Isso fez o Marco descer. Pra mim, ele ficaria SSS, né? Há algumas semanas atrás, antes de lançar os decks novos, né? Mas depois ele começou a dar baixada, aí tá aqui, se encontra na SS, né? Eu não tô desconsiderando a força do personagem, pra mim o personagem é muito forte, só que um King aqui é melhor na situação, né? Ele tanca mais, tem essa imunidade dele, né? Essa imunidade dele é muito boa pra você estar escapando de skills, né? Você escapa dos 3 primeiros hits, isso é muito bom. Já vi muita gente pegando bandeira, até Kaino utilizava dessa técnica pra pegar bandeira antes, né? Então eles trazeram aqui pra um runner, ficou perfeito, né? O runner puxa a bandeira rápido, e quando um Shanks te bate, né? Você vai tirar o status dele, e isso é muito importante no meio da partida. Pra mim aqui isso é a chave pra você ganhar, tá ligado? Se tem muito chance na partida, se tiver um King ali, uma Big Mom, personagens que tiram essa imunidade, você vira a partida, sem brincadeira mesmo. Mas agora temos mais personagens. O top 3X de começo de ano, aqui já pra começar bem o ano, né? Bandai gosta de fazer isso. E aí o que podemos fazer aqui, né? A gente pode colocar essa Big Mom aqui. Pra mim aqui, ó, rapaz, não tem como. A Big Mom, pra mim é top aqui, ó. Fica aqui na frente do Luffy já. Pra mim esse é o nível dessa Big Mom, pra ficar na frente do Luffy, porque ela no 100 tanca demais, galera, tanca demais, é muito difícil tirar uma Big Mom de uma bandeira, porque ela recupera a vida pra caramba, ela tanca pra caramba, tem skills com muita versatilidade, tira a imunidade dos caras, né, tira efeito status, então pra mim ela, tipo assim, é a melhor defender do jogo atualmente, sem discussão. Foi mal aqui Kaidão, foi mal Z, mas a Big Mom não tem como, mano, a Big Mom tá valendo muito a pena, né? Ela valeu muito a pena. Por 1.800 diamantes, pra mim foi o segundo melhor X aqui dessa campanha de aniversário, né? E talvez melhor pra alguns, né? Porque eu sou mais fanboyzão de Defender. Se o banner dela não tivesse acabado, eu já teria torrado as minhas diamantes nela pra ver se eu pegava. Mas beleza, né? Ranqueamos a nossa Big Mom, já começamos brabo. Agora temos o Kaidão, né? O Kaidão híbrido, né? Que a galera esperava que não ia vir tão cedo, acabou que veio. Aonde que a gente pode colocar o Kaidão híbrido, galera? Bom, eu acho que o Kaidão híbrido não tá tão forte quanto a Big Mom ficou, né? Ela ficou ranqueada muito melhor, até por tancar mais essas paradas. Mas eu acho que o Kaido tá top 3, hein? Tá top 3, top 4, à frente do Luffy também. Por que vocês vão dizer isso? Porque o Kaido, mano, essa skill de imunidade com corte de vida é muito insano, né? Se te acerta, arranca muita vida tua, tá ligado? Você fica sem recuperar vida. Isso é muito importante na partida, né? Sempre foi isso que sempre deixou o Lau tão acima antes, né? Porque isso era a chave na partida pra ganhar algumas partidas legais ali. Então, isso num X, mano, é muito insano. Ainda mais que o Kaido pode tirar teus status numa porrada só, mano. Alguns dizem que pode finalizar fácil ele, mas claro, né, um corredor vai fazer o que? O Oden mesmo, ele foi top 3 do jogo, se eu não me engano, na época que ele saiu e ninguém reclamou nada, e ele era um corredor. Não vejo porque o Kaido não tá como um corredor aqui, top 4, top 3 também. Então pra mim o Kaido aqui foi uma ótima adição no meta, né, embora todo mundo queria um attacker, né, nisso ele decepcionou, por ele estar aqui na frente da Big Mom, tá, até do Shanks, né, mas a Bandai deu uma decepcionada, né, lançou ele como um corredor só pra lançar ele, mano, o brabo, o Zorão, galera. O Zorão, o que a gente pode dizer desse Zorão, né? O Zorão novo, isso que vocês querem saber, onde é que o Zorão tá ranqueado? Será que ele tá ranqueado aqui atrás do Luffy por não ser tão forte, tão broken assim como os outros X foram? Ou será que ele tá na frente da Big Mom aqui
como um personagem aqui, ou até frente do Shanks aqui, né? Como um personagem que rodou o meta, girou o meta. Bom, galera, na minha opinião, na minha sincera opinião, eu acho que o Zoro aqui não foi tão forte quanto a galera esperaria que seria. Não foi tão overpower, né, como um X deve ser no aniversário. Eu acho que talvez seja até bom isso aqui, tá ligado? A Bandai dá uma reduzida, uma puxada aqui pra nerfar os X que estão broken demais, né? Tipo, trazer esses efeitos aqui pra tirar os status do Shanks e tal. Mas também não começar a lançar X mais quebrados, né? Porque X são muito um problema pro meta, né? O jogo traz X a hype a galera, né? Mas eles fazem mal pra ranqueada, né? Querendo ou não, né? Por exemplo, o Akainu. O Akainu chegou muito quebrado de verdade, mano. Ninguém batia de frente com o cara. Tava sendo um problema na ranqueada, né? E foi difícil tirar ele do topo. Aqui a Bandai já deu uma melhorada aqui nesse aniversário. Foi bem mais equilibrado do que outros. Então acho que o Zorão é top 2. Pra mim o Zorão é um top 2. Não é um top 1 não. Pra quem esperava isso. Não é, sejamos sinceros, em comparação com o lançamento de um Shanks. O lançamento de um Akainu, no lançamento de um Luffy, não foi quebrado, tá ligado? Não quebrou o meta, não rodou o meta. Então, eu acho que o Zorão no 100, ele deve dar pau aqui, ele dá pau em Shanks, tá ligado? O Zoro, ele dá pau em Shanks, mas o Shanks dá pau no geral, tá ligado? Ele consegue quebrar todo mundo na porrada por conta do efeito de corte de vida dele. O Zoro é bom, né? Ele dá pau em Shanks, mas ele não dá tanto pau aqui em alguns outros personagens. Como, por exemplo, até a própria Big Mom pode lidar bem com ele, né? Dependendo da situação. Eu só tô colocando o Zoro na frente porque ele é um attacker, tá ligado? Se o Zoro não fosse um attacker, tipo, fosse um defender e tal, fosse mais ou menos nesse nível de força que eu tô pensando, a Big Mom realmente estaria top 2 do jogo, mano. Isso é bem irônico, né? Quem esperar uma Big Mom top 2 do jogo. Pra mim tá tudo no devido lugar, né? Você pode estar comentando aí, tá concordando, tá discordando. Comente que eu vou te responder com exatidão o porquê que eu coloquei cada lugar aqui. Pra mim o Kaido tá... ele ultrapassou o Z, tá bom? Eu acho que o Kaido, em questão de defesa, tá melhor. Alguns vão poder estar falando, né, por que que o Caos colocou o Roger aqui nessa posição, sendo que ele colocou o top 2, né, nos 10 personagens mais fortes. É porque o meta deu uma mudada, galera. A gente viu os personagens aqui serem relançados, se realocando conforme o lançamento do Zoro. E eu acho que o Roger deu uma decaída nesse processo, tá ligado? Lançou o Zoro, aí começou a aparecer mais Big Mom, mais uns Kaidos aí, começaram a lidar melhor com os personagens. Então eu acho que o Roger até eu acho que até o Roger pode ser mais forte que o Luffy, mas até mais forte que o Kaido, na verdade ele é mais forte que esses dois. Mas na questão geral, eu acho que o Roger aqui fica um pouco para trás, né? Eu acho que ele aqui fica aqui equiparado a Akainu, né? São personagens aqui que são muito bons em qualquer situação, mas não são tão bons em qualquer situação quanto o resto aqui dos personagens que estão na frente deles. O Luffy principalmente, que dá um dano do caramba, tá ligado? Então não tem como ignorar. Já na SS vocês também podem estar comentando, eu fiz poucas mudanças, né? Alguns vão falar, talvez reclamem do Shanks, mas o Shanks aqui é um personagem que não tem tanto pique, tá ligado? O próprio Barba Negra também não tem tanto pique quanto antigamente, então acho que faz sentido dar uma baixada de bola neles, né? Porque se vinha com um monte de festival deles, né? A galera vai pensar, pô, o Shanks tá ali na quase top 2. Tipo, o cara é melhor do jogo, tá ligado? Então, eu dei uma baixada nele porque senão a galera vai gastar e vai quebrar a cara e eu não quero muito isso. Eu posso dizer aqui que esses são os personagens que valem a pena, né? Você tá gastando, esses são os personagens que com certeza valem a pena, sem dúvida nenhuma. E esses são os personagens aqui que são situacionais, né? Você gasta se quiser, não tem uma baita prioridade quanto a SS aqui. Para mim esses 3 ou 4 ou 5, né, de baixo podem ser passados para Tier S, na minha opinião, né? Não são tão bons quanto recomendáveis. Quanto aqui do Jude para cima, para mim do Jude para cima, do Garp, são todos aqui são recomendáveis a você tá gastando em 100%. Esses aqui eu já não tenho tanta certeza. Então, como eu falei, na Tier S aqui são personagens que você gasta se quiser. A Tier A, pra quem quiser ver, tá assim, né? Eu só baixei os personagens de cima pra baixo, então não vai ter muita diferença, né? Você só vai ver uns personagens a mais na Tier, que estariam aqui embaixo. Mas definitivamente são personagens que mais perdem partidas que vencem essa Tier aqui. Na Tier B, são personagens aqui que perdem. É difícil você ganhar, né? É uma difícil vitória. Você tem que suar muito para conseguir ganhar com esses personagens. E na Tier C, esquece. Na Tier C você só deixa na gaveta e nunca usa esses personagens, a não ser pra suporte, tá ligado? Tá o Gaimon aqui, mas o Gaimon é God, tá ligado? O Gaimon era pra estar aqui em cima. Pronto, o Gaimon aqui, ó. O Gaimon no lugar dele, é isso que tem que ser. E a Tier Meme é Tier Meme, não muda nunca, vai ser a mesma Tier eterna.
Mas essa ficou nesse tier list, eu vou estar passando aí na tela pra vocês dar uma olhada aí, devagarinho, com atenção, que cada personagem tá em qual lugar, pra você ver se você comenta aí e tem uma opinião diferente da minha. Pode estar comentando que eu vou estar respondendo todos os comentários e aceitando opiniões diferentes, galera. Mas é isso, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e também compartilha o vídeo com seus amigos, pra eles não perderem os próximos vídeos do canal. Sério, galera, eu conto com a força de vocês, mano, vocês ajudam muito. Queria dar um salve pro André também, que ele ia me enviar um vídeo de sumos dos irmãos, né, do Luffy, do Sabo e do Ace, só que infelizmente por alguns problemas não vou poder trazer. Então um grande salve pra tu aí, André, tamo junto aí. E é isso, né, muito obrigado e até a próxima, falou!